E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Marília, eu sou aluna da disciplina Crítica e Economia Política, ministrada pela professora Deise Luiza, na FACE, UFMG, na qual a gente está estudando o livro 2 do Capital de Karl Marx. Hoje a gente vai abordar o capítulo 16, eu vou iniciar aqui abordando a primeira parte do capítulo, depois a Paloma vai abordar o restante do capítulo com vocês. No capítulo 16, o Marx trabalha sobre a questão da rotação do capital variável. O primeiro ponto, né, que é colocado, ele chama atenção para uma diferença que já foi abordada anteriormente entre capital circulante e capital fixo, né? Então, ele vai trazer para a gente que o capital circulante, tanto o capital variável quanto o capital constante, despendido durante o processo de produção, ele só pode voltar a servir no processo na medida em que seu produto é reproduzido, é vendido, né? Então, ou seja, na medida em que o capital mercadoria, no qual esse capital circulante foi incorporado, é transformado em capital monetário, né, a fim de ser desembolsado novamente para pagamento, seja de força de trabalho, seja de materiais de produção. Já no caso do capital fixo, esse capital ele continua a funcionar no processo de produção durante um ciclo mais ou menos longo, né, de períodos de rotação do capital circulante. Então, ao passo que a cada rotação o capital circulante ele tem de ser renovado totalmente, o capital fixo ele funciona num período maior aí de números de rotações mais ou menos longo. Abordada essa questão, né, recapitulando essa questão, Marx vai trazer, então, aqui um ponto de atenção para o capital constante circulante e o capital variável circulante, né? Então, ele coloca que esses dois capitais têm em comum a primeira fase da circulação, né? Ou seja, M', D', na transformação, né, desse capital mercadoria em capital monetário. Na segunda fase, eles vão se separar. Então, esse dinheiro em que a mercadoria se converteu vai se transformar em parte em estoque produtivo, né, ou seja, em capital constante circulante, e outra parte em pagamento de força de trabalho para ser incorporado no processo de produção, no caso, capital variável circulante. E é desse capital, sobre esse capital, né, o processo de rotação desse capital que Marx vai se debruçar nesse capítulo. Então, ele chama a atenção de que, se até aqui ele tem sempre colocado nos capítulos a necessidade de abstrair a parte do mais-valor incorporado no capital para se analisar as outras questões que foram analisadas até aqui, é justamente sobre o mais-valor, sobre essa parte que a gente vai voltar a atenção nesse capítulo, né? E a primeira categoria importante de análise que ele traz é a taxa anual de mais-valor. O que seria essa taxa anual de mais-valor, né? Ela seria a proporção entre a massa total de mais-valor que é produzida durante o ano e a soma de valor do capital variável adiantado, né? Então, trabalhando aqui de uma outra forma, seria essa taxa, ela vai ser igual à taxa do mais-valor produzida durante um período de rotação, multiplicada pelo número de rotações que esse capital variável adiantado vai possuir. Então, ele vai trazer um exemplo aqui para a gente poder compreender um pouco melhor essa taxa anual de mais-valor. Ele traz aqui um capital A, né, no qual o período de rotação desse capital é de 5 semanas. Considerando, então, 50 semanas ao ano, a gente tem que esse capital possui 10 rotações ao ano, né? Aí ele coloca aqui, considerando um capital variável adiantado de 500 libras, que esse capital ele produz um mais-valor também de 500 libras nesse período de rotação, ou seja, 5 semanas. Então, a gente tem que a taxa de mais-valor do período de rotação é de 100%. Eu adianto 500 e produzo 500 de mais-valor. Como a gente tem que a taxa anual de mais-valor é a taxa do período de rotação vezes o número de rotações que esse capital variável adiantado tem durante o ano, então a gente tem 10 vezes 100, uma taxa anual de mais-valor de 1.000, né? Então a gente tem que um capital variável adiantado de 500 libras produziu no ano, se considerar as 10 rotações, 5.000 libras de mais-valor,
né? Então, a gente tem que o mais valor produzido durante o ano foi de 5 mil libras, em comparação ao capital variável adiantado de 500 libras. Então, anualmente, a gente tem uma taxa anual de mais valor de 1000%. E um outro capital, o capital B. Esse capital, ele tem um período de rotação de 50 semanas. Ou seja, considerando 50 semanas ao ano, a gente tem que esse capital possui apenas uma rotação ao ano. E aí, Max chama atenção para a gente considerar o período de circulação aqui igual a zero, né? Então, o período de rotação igual ao período de trabalho. Nesse caso, a gente tem um capital variável adiantado de 5 mil libras. Esse capital variável adiantado é considerado para todo o período anual, então, assim, para 50 semanas no ano, né? Se a gente considerar um período de 5 semanas, para conseguir, né, para a gente comparar com o capital a gente tem que nessas 5 semanas também são expendidas 500 libras, né? Essas 5 mil libras, elas são adiantadas para o ano inteiro. Para 5 semanas, a gente tem também 500 libras. Produzindo também um mais valor de 500 libras. Então, para o período de 5 semanas, a gente tem uma taxa de mais valor de 100%. No entanto, se a gente considerar o ano, a gente tem uma massa de mais valor de 5 mil libras, produzida anualmente, né? Mas a gente tem um capital variável adiantado de 5 mil libras. Ou seja, a taxa anual de mais valor é de 100%. Então, a gente tem que, no capital A, né, se considerado o período de 5 semanas, a gente tem que no capital A, 500 libras produzem 500 mais valor e uma taxa de 100%, anualmente, a gente tem 500 libras de capital adiantado, 5 mil de mais valor produzido e uma taxa de 1.000, né? No capital B, apesar de, no ano, a gente também ter uma produção de 5 mil libras e também ter um dispêndio de 5 mil de capital, a gente tem um capital adiantado de 5 mil. Como a gente viu a taxa anual de mais valor, ela é considerada analisando o mais valor produzido, né, com o capital adiantado. Então, se no capital A gente tem anualmente uma taxa de mais valor de 1.000, no capital B a gente tem anualmente uma taxa de mais valor de 100%. Isso nos traz, como o Marx coloca, uma aparência de que a taxa de mais valor depende não só da quantidade e do grau de exploração da força de trabalho, posta em movimento por esse capital variável, mas também de influências inexplicáveis do processo de circulação. Mas Marx vai nos chamar a atenção de que isso se coloca apenas na aparência, né? Que para se analisar o que acontece realmente na essência, ele vai chamar a atenção de que a gente tem que analisar esses capitais A e B sob as mesmas circunstâncias em sua realidade, né? E que esses capitais só vão estar colocados em uma mesma circunstância real quando o capital variável B for gasto em seu volume no mesmo tempo que o capital A. Então, ele coloca aqui que se as 5 mil libras, né, despendidas inicialmente do capital B, elas fossem gastas também em 5 semanas, como as 500 do capital a gente teria 1.000 por semana, né? A gente teria mais valor aqui produzido de 50 mil libras e não de 5 mil. E uma taxa de mais valor do período também de 100%, porque a gente teria 5 mil de mais valor produzido, né, em comparação aos 5 mil de capital variável, 100%. Porém, anualmente, a gente teria um valor de mais valor produzido de 50 mil, em comparação a 5 mil de capital variável adiantado. Então, a gente teria também, como no caso do capital A, uma taxa anual de 1.000%. Então, Marx traz esses exemplos para poder nos chamar a atenção, né, de que nesses exemplos, os capitais variáveis aplicados que funcionam efetivamente no processo de trabalho, então, se a gente considerar no ano, né, a gente tem que em ambos os casos, 5 mil de capital variável efetivamente aplicado. Mas os capitais adiantados são completamente distintos. No caso de A, a gente tem adiantado 500, em contraposição, no caso de B, a gente tem adiantado 5 mil.
né? Então, ele vai nos colocar aqui que o capital variável adiantado para um período determinado só se converte em capital utilizado, isso é, atuante e operante, na medida em que realmente ingressa no processo de trabalho. Então, durante o tempo em que essa parte do capital variável ela é adiantada, mas só é usada em um momento posterior, é como se essa parte não existisse no processo de trabalho, porque ela não está efetivamente aplicada nesse processo. E se, portanto, não existe efetivamente aplicada no processo de trabalho, não exerce nenhuma influência nem na formação do valor, quanto mais do mais-valor. Então, com isso, Marx vai chamar a atenção para a gente da seguinte questão, de que no capital A, o capital variável adiantado é apenas 5 vezes maior do que a parcela do capital constante que é utilizado na produção de uma semana, aqui considerando semanalmente. Para o capital B, a gente tem que ele efetua uma única rotação nas 50 semanas. Então, o capital variável tem que ser 50 vezes maior que a parcela de capital constante em uma semana. Isso nos coloca a questão de que a rotação, a quantidade de rotações, o período de rotação, modifica a proporção entre o capital que é adiantado para o processo de produção e o capital constantemente utilizado para um determinado período de produção, aqui considerado uma semana. No entanto, a massa do mais-valor, ela vai ser regida pelo capital que é empregado durante o ano e não pelo capital adiantado. E é aí que a gente vai ver essa diferença, né? Então, enquanto a taxa anual de mais-valor ela é colocada para o capital adiantado, a massa anualmente é regida pelo capital efetivamente empregado. E aí, esse capital efetivamente empregado, Marx vai chamar aqui a atenção, então, para esse capital variável que é rodado durante o ano, ou seja, que é produtivamente consumido no decorrer do ano, né? E que a proporção desse capital que é rodado, que é efetivamente consumido, e o capital adiantado, vai indicar a proporção entre o capital que deve ser adiantado e o capital empregado num período determinado. Então, se a gente considerar aqui o capital A, que a gente tem que esse capital A efetua 10 rotações ao ano, né? Então, durante as 50 semanas, um tempo de rotação de 5 semanas. A gente tem uma proporção, então, de 1:5 entre capital efetivamente utilizado, então, capital produtivamente consumido, para a quantidade de capital que deve ser adiantado. Já no capital B, a gente tem que ele efetua apenas uma rotação nas 50 semanas. Então, o tempo de rotação, 50 semanas. A proporção aqui é de 1:50 de capital que é efetivamente consumido. Então, a gente tem 1 de capital que é efetivamente consumido, produtivamente consumido, para 50 de capital que deve ser adiantado nesse período. Disso vai decorrer que, se a gente analisar essa proporção, o capital B teve de empregar um capital 10 vezes maior que A para pôr em movimento a mesma massa de capital variável e produzir a mesma massa de mais-valor em um ano, né? Com isso, então, o Marx vai nos colocar que a taxa efetiva do mais-valor ela está relacionada à proporção entre o capital variável empregado em um determinado período, um capital efetivamente consumido produtivamente e o mais valor produzido nesse período, né? Ou a massa de trabalho não pago que esse capital põe em movimento nesse período. E aí aqui ele vai chamar a atenção para a gente de que a taxa anual de mais-valor, que a gente viu anteriormente, que está se referindo, então, à proporção em relação ao mais-valor produzido com o capital variável adiantado, e a taxa efetiva de mais-valor, que se relaciona ao mais-valor e ao capital efetivamente consumido, só vão coincidir em um único caso, quando o capital adiantado efetua apenas uma rotação durante o ano. Porque aqui ele vai nos trazer, né? Nos explicar. A taxa anual de mais-valor, ela vai ser sempre o quê?
a taxa efetiva de mais-valor, num período de rotação, multiplicada pelo número de rotações que esse capital variável efetua durante o ano, né? Então, analisando aqui, a gente considerando, né, emissão linha enquanto taxa anual de mais-valor, Mzinho linha enquanto taxa efetiva de mais-valor e N o número de rotações. A gente tem que, para emissão, ou seja, para a taxa anual de mais-valor ser igual à taxa efetiva de mais-valor, N tem que ser igual a 1. E aqui é muito simples, né? Então, a taxa anual de mais-valor vai ser igual à taxa efetiva de mais-valor vezes o número de rotações. Como a gente tem aqui no caso do capital B, por exemplo. A gente tem que a taxa efetiva de mais-valor é de 100%, como a gente viu. E que ele efetua apenas uma rotação no ano. 100 vezes 1, 100%. Então, a gente tem que a taxa anual de mais-valor vai ser igual à taxa efetiva de mais-valor. Por outro lado, a gente vai ter que a taxa anual de mais-valor vai ser maior que a taxa efetiva quando o número de rotações for maior que 1, ou seja, quando esse capital efetuar mais de uma rotação durante o ano, como é o caso aqui do capital A. A gente tem, no caso do capital A, uma taxa efetiva de mais-valor de 100%, que esse capital efetua 10 rotações ao ano. Então, a gente vai ter uma taxa anual de mais-valor de 1000%. Então, uma taxa anual de mais-valor maior que a taxa efetiva de mais-valor. E o último caso, em que a taxa anual de mais-valor vai ser menor que essa taxa efetiva. E esse caso vai acontecer quando esse capital, o período de rotação, for maior que um ano, ou seja, o capital não vai efetuar nenhuma rotação durante o período de um ano. E aí que Marx traz um exemplo de um capital C, só para a gente poder entender, em que esse capital o período de rotação dele é maior que um ano. Então, ele efetua apenas 0,9 da sua rotação total no período de um ano. Por cento, ele vai produzir uma taxa anual de mais-valor menor. Então, Marx busca, né, nos trazer a apreensão, a discussão de que a taxa anual do mais-valor, ou a comparação do mais-valor produzido durante o ano com o capital variável adiantado em geral, não é uma mera comparação subjetiva, né, que o movimento efetivo do próprio capital vai engendrar essa comparação. O possuidor do capital A tem, no fim do seu ano, o refluxo do seu capital variável adiantado, de 500, além de 5.000 de mais-valor produzido. Já o possuidor do capital B vai ter no final do ano 5.000 do seu valor adiantado, também 5.000 de mais valor produzido. Já o possuidor do capital C, que foi o último aqui que ele colocou, foram produzidas também 5.000 de mais valor durante o ano, assim como no capital A e como no capital B. Porém, o seu capital ainda não refluiu. Se o seu capital ainda não refluiu, e o seu mais-valor também não foi efetivado. Então, ele não teve, né, de volta, não refluiu nem o seu capital, também o mais-valor que foi produzido. E aí, aqui, isso é importante, que Marx recupera o que foi trabalhado já no livro 1, nas sessões de transformação do dinheiro em capital e da reprodução simples, né, de que o que caracteriza o capital enquanto valor adiantado, né, e não enquanto valor gasto, é que justamente depois de ter percorrido as diversas fases do ciclo que a gente vem trabalhando desde o livro 1, ele retorna ao seu ponto de partida, né? E retorna a esse ponto não como ingressou, mas enriquecido de um valor que a gente coloca de mais valor, né? Isso o caracteriza enquanto valor adiantado. E que esse tempo transcorrido entre o seu ponto de partida e o seu ponto de retorno é o tempo pelo qual ele foi adiantado. Esse ciclo, o ciclo inteiro que o valor de capital percorre, é medido pelo intervalo entre seu adiantamento e seu retorno, constitui a sua rotação, como a gente já viu aqui nos outros capítulos. E a duração dessa rotação constitui um período de rotação, né? Então,
Depois de finalizado esse período, que é isso que a gente coloca aqui, esse tempo transcorrido, esse triponto de partida e de retorno desse capital, concluído esse ciclo, o mesmo valor de capital pode recomeçar esse ciclo, né? Pode ser novamente investido para poder ser novamente transformado, né, em mercadorias, meios de produção, força de trabalho, para ser novamente investido em um processo de produção e gerar mais valor, né? Então, a gente tem aqui que se o capital A, que efetua 10 rotações durante o ano, ele é adiantado 10 vezes nesse período, né? Ele é novamente adiantado para cada novo período de rotação. Então, a gente tem que esse capital adiantado de 500, após finalizar o seu período de rotação de aqui de 5 semanas e refluir, né? Então, que ele reflui, ele é novamente investido para poder ingressar nesse processo de produção, né? Então, tão logo esses 500 tenham concluído um ciclo, o capital A as faz recomeçar o mesmo ciclo. E aqui Marx relembra, chama a atenção de que o capital, por sua própria natureza, só preserva esse caráter de capital na medida em que funciona como tal em repetidos processos de produção, né? Então, aqui não se trata de um adiantamento de 10 capitais de 500, né? Mas de um capital de 500 adiantado 10 vezes em intervalos sucessivos. Então, ele vai chamar a atenção de que a gente tem que, ao finalizar esse processo, né, de rotação e refluir, é o mesmo capital que vai ser investido novamente e reaplicado na produção para poder ser ingressado nesse processo novamente. Essa é a razão, como eu chamo a atenção, pela qual a taxa anual do mais-valor não é calculada sobre um capital de 500, adiantada 10 vezes, ou sobre, no caso, 5.000, mas sobre um capital de 500, adiantada uma só vez, né? Então, aqui, é importante esse processo, e isso a gente viu no capítulo 15, como que tem outras questões que perpassam, né? E é importante a gente compreender isso aqui também, como mais para frente a gente vai entender a questão do processo depois do desenvolvimento, né, da questão do crédito e tudo mais. Mas agora a Paloma vai falar um pouquinho para vocês sobre o restante que o Marx vai trabalhar aqui, né, no capítulo 16, sobre a rotação, então, do capital variável individual e depois a rotação do capital variável socialmente considerado. Bem, dando seguimento ao capítulo 16, no tópico 2, Marx ele vai tratar sobre a rotação do capital variável individual. Em relação ao capital A, como já vimos, o período de rotação é de 5 semanas. E como há um desembolso semanal de 100 libras, será preciso um capital adiantado de 500 libras. Então, esse capital, ele inicialmente vai estar na forma de capital monetário ou capital dinheiro. Como nesse capítulo, Marx ele só considera a parte variável do capital circulante, essas 500 libras elas serão usadas para o pagamento de salários, e aí vão estar em sua forma de capital produtivo. E aí, com esse pagamento de salários, há, por parte dos trabalhadores, uma compra de meios de subsistência no valor de 500 libras. Então, esse capital adiantado, ele vai deixar de existir. E por que é que o capitalista ele consegue repor novamente esse dinheiro? O capitalista ele só vai conseguir repor esse dinheiro que inicialmente foi adiantado, porque os trabalhadores eles vão produzir uma mercadoria. E aí, essa mercadoria produzida, nesse caso, ela será no valor de 1.000 libras, porque 500 corresponde ao retorno do capitalista e 500 será o mais-valor. Então, com a mercadoria produzida, esse capital ele passa de sua forma de capital produtivo para a forma de capital mercadoria. E aí, quando essa mercadoria é vendida, é que o capital adiantado ele vai ser reposto por um novo capital variável de 500 libras. E aí, essa mercadoria vendida, como eu já falei, 500 libras será correspondente a esse retorno do capital e as 500 libras será o mais valor. Então, na realidade,
Nos 10 períodos de rotação que Marx está considerando aqui nesse capítulo, nos 10 períodos de rotação de 5 semanas, será despedido em salário um capital de 5.000, que equivale a 10 vezes esses 500 que são adiantados, e não os 500. Portanto, o que se obtém mediante as 10 rotações do capital variável adiantado de 500 é não que esse capital ele possa ser consumido 10 vezes de forma produtiva, ou que um capital variável suficiente para 5 semanas ele possa ser utilizado durante 50 semanas. Pelo contrário, nessas 50 semanas são empregadas 10 vezes 500, que é igual a 5.000 libras de capital variável. E o capital de 500 ele continua a ser suficiente apenas para essas 5 semanas, tendo que no fim desse período de ser reposto por um novo capital produzido de 500. Isso ocorre tanto no caso do capital A como no caso do capital B. Essa questão de ter de ser empregado 5.000 de capital variável. Mas aqui é que Marx ele vai começar a nos mostrar a diferença entre esses dois capitais. No caso do capital B, o seu período de rotação será de 1 ano, ou seja, 50 semanas. Então, havendo o mesmo desembolso semanal de 100, 5.000 é que serão precisos para o capital adiantado, porque esse capital ele vai entrar na forma de capital monetário, capital dinheiro, e considerando as 5 primeiras semanas, também vai ser necessário 500 libras para o pagamento de salários, que vai estar na forma de capital produtivo. Mas atenção, nesse segundo caso do capital B, o ciclo ele não é concluído. Então, a reposição do valor, ela não assume aqui a forma dinheiro, ela ainda vai estar, o valor ele vai estar na mercadoria. E essa mercadoria, ela vai levar ainda mais 45 semanas para ser produzida. Então, durante 1 ano, esse valor do capital adiantado, ele vai estar embutido na mercadoria. Então, desse modo, durante as 50 semanas, a mesma quantidade de capital variável vai ser gasta por A e B para o pagamento de força de salário. Durante as 50 semanas, a mesma quantidade de variável A é gasta por A e B, os 5.000, para o pagamento de força de trabalho. Porém, B, ele vai ter que pagá-la com um capital adiantado igual ao seu valor total de 5.000, que vão ser divididos semanalmente. Ao passo que A, ele vai pagar sucessivamente por meio da forma dinheiro, sempre renovada do valor que a cada 5 semanas é produzido, como reposição do capital de 500 adiantado para esse período de 5 semanas. Em A, portanto, jamais é adiantado um capital maior do que o requerido para 5 semanas. Que essa reposição de valor ela se converta mais cedo ou mais tarde em dinheiro e, por conseguinte, na forma em que o capital variável é adiantado, é uma circunstância indiferente para a produção do mais-valor em si mesmo. Tal circunstância ela depende da grandeza do capital variável empregado e do grau de exploração da força de trabalho. Porém, modifica a grandeza do capital monetário, que tem de ser adiantado para pôr em movimento determinada quantidade de força de trabalho durante o ano, e desse modo ela vai determinar a taxa anual do mais-valor. No terceiro tópico, Marx ele vai tratar sobre a rotação do capital variável socialmente considerada. Tanto em A como em B, o conjunto de trabalhadores eles vão receber um salário anual de 5.000 libras e retiram da sociedade esse mesmo valor sob a forma de meios de subsistência. E aqui Marx vai trazer algumas considerações. Em primeiro lugar, no caso dos trabalhadores que estão vinculados ao capital B, esse dinheiro que é lançado por eles na circulação é apenas a forma dinheiro para o valor de sua força de trabalho. Já no caso dos trabalhadores que estão vinculados ao capital A, esse dinheiro que é lançado, ele calculando-se desde o segundo período de rotação após o início do negócio, esse dinheiro, ele é a forma dinheiro do seu próprio valor, criado durante o período de rotação e com o qual se paga trabalho por ele realizado durante o segundo período de rotação. Em B, isso não ocorre, porque isso só vai ocorrer a partir do segundo ano, quando a mercadoria for vendida. Então, aqui Marx considera que quanto mais curto é o período de rotação do capital, tanto mais rapidamente sua parte variável, inicialmente adiantada pelo capitalista em forma de dinheiro, converte-se em forma de dinheiro do produto de valor, que além disso inclui o mais valor, criado pelo trabalhador para a reposição desse capital variável.
Tanto mais curto, portanto, o tempo para o qual o capitalista ele tende a adiantar dinheiro de seu próprio fundo, e tanto menor, em proporção à escala da produção, o capital que ele adianta em geral, e tanto maior, comparativamente, a massa de mais valor que ele extrai durante o ano com uma dada taxa de mais valor, porque tanto mais frequentemente ele poderá comprar o trabalhador com a forma dinheiro do produto de valor criado pelo próprio trabalhador, e assim pôr em movimento o seu trabalho com tanto maior frequência. Essa citação ela está na página 408. Em segundo lugar, mas ele vai nos mostrar que o capital B, e portanto os trabalhadores vinculados ao capital B, eles não lançam nenhum produto ao mercado durante o ano. O capital B, ele não fornece ao longo de um ano nem meios de produção, nem meios de subsistência e nem qualquer efeito útil, mas ele retira força de trabalho, meios de produção e meio de subsistência da produção total anual. Com isso, o que é que ocorre? Vai haver uma pressão sobre o mercado monetário, porque aqui será necessário o adiantamento constante de capital monetário em grande escala e durante longos períodos. Por outro lado, também vai ocorrer uma pressão sobre o capital produtivo disponível na sociedade, porque os elementos do capital produtivo eles estão sendo constantemente retirados do mercado e apenas um equivalente em dinheiro é lançado em seu lugar. Aumenta a demanda sem fornecer por si mesma qualquer elemento de oferta. Por conseguinte, aumentam os preços, tanto dos meios de vida quanto dos materiais de produção. A isso se agrega o fato de que, durante esse tempo, especula-se regularmente e opera-se uma grande transferência de capital. Um bando de especuladores enriquece, provocando demanda do consumo do mercado. Além disso, os salários eles aumentam, o que vai vir a atrair grandes massas de superpopulação relativa. E aí Marx ele nos mostra que isso dura até o inevitável colapso. Esse tópico ele é bem interessante, mas eu creio que as discussões serão melhor trazidas em sala de aula. Então, eu vou passar para o terceiro tópico. Em terceiro lugar, quanto ao próprio capital circulante empregado, tanto variável como constante, a duração do período de rotação, na medida em que resulta da duração do período de trabalho, ela provoca a seguinte diferença. Havendo várias rotações durante o ano, um elemento do capital circulante constante ou variável pode ser fornecido pelo seu próprio produto, como ocorre, por exemplo, na produção de carvão. No outro caso, isso não ocorre, ao menos durante o ano em curso. Bem, são essas as considerações que Marx traz para esse capítulo. Queria agradecer a atenção de vocês e até a próxima.